Boa noite. Como é bom estarmos aqui de novo na nossa casa do nosso Deus, para que a gente possa refletir e se alimentar, para que a gente cada vez mais fortaleça a nossa caminhada de fé e a gente possa amadurecer nessa caminhada. Antes de nós iniciarmos, eu queria fazer um convite para vocês. Aqueles que puderem compartilhar o link desse nosso sermão de hoje para os seus amigos, familiares, porque a gente está falando num dia tão especial que é Dia dos Pais, e por que não levar alguma coisa boa? A gente ouve tanta coisa ruim nas mídias, que não custa nada a gente entregar alguma coisa boa para alguém. E às vezes, aquela pessoa que você acha que não precisa, é o que está precisando. Às vezes a gente manda, fica meio assim, cabreiro, mas é uma pessoa que precisa tanto. E a pessoa não transparece para a gente. Então, aqueles que puderem compartilhar, todos que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, compartilhe. Leve um pouquinho de uma mensagem boa, né? Uma mensagem que vem dos céus. A mensagem que eu vou abordar com vocês hoje irá nos ensinar com um homem que viveu no Antigo Testamento e nessa trajetória dele, nessa trajetória verdadeira dele, conhecer se realmente nós somos um verdadeiro pai. E nesse mundo que a gente vive com tanto caos ao nosso redor, será que eu sou um pai realmente com estrutura para conduzir uma família? Foi uma pergunta que eu me fiz quando comecei a preparar esse sermão. Será que eu sou um pai verdadeiro? E eu gostaria de iniciar nossa reflexão. O tema que nós vamos abordar é: eu sou um pai verdadeiro? É uma pergunta. E eu queria iniciar trazendo para a gente aqui, para a gente pensar um pouquinho, tá certo? Fazer uma análise acerca de um personagem que muitos nós conhecemos na mídia. Um personagem que nossos filhos até assistem. E esse personagem ele é conhecido, por favor, Paulo, Homer Simpson. Eu acredito que todos aqui já ouviram esse personagemzinho aí. Certo? E no livro O Ceticismo da Fé, do pastor doutor Rodrigo Silva, ele faz uma análise sociológica em cima desse personagem, que me chamou a atenção. Essa análise que o doutor Rodrigo Silva apresenta faz a gente refletir um pouco. Às vezes são coisas tão sutis que entram na nossa casa que a gente não percebe aquilo que está sendo passado para os nossos filhos, e até mesmo para a gente. Lembre-se o seguinte: nós somos produtos do meio. E ao fazer essa análise e refletir sobre esse personagem, que tipo de pai a sociedade ela quer nos impor? Aí eu pegando o Homer Simpson. Quem é Homer Simpson? É apresentado como um pai atrapalhado, quem já assistiu, sabe o que eu estou falando. É um pai todo atrapalhado, oposto de tudo aquilo que é politicamente correto sobre um pai familiar, um pai verdadeiramente dentro de uma família. Totalmente contrário. O personagem é considerado como tolo. Ele é um personagem considerado ignorante, estúpido. E ele é fã de cerveja e de rosquinha. Ele está ali, na foto, na imagem, vocês estão vendo ele comendo rosquinha. Lá no site G1, que eu pesquisei, depois que eu li o livro do Dr. Rodrigo Silva, peguei essa análise sociológica e fui atrás. E aí, no G1, uma matéria do dia 1 de junho de 2010, fala sobre Homer Simpson, que diz assim, vocês estão vendo aí: Homer Simpson é eleito o melhor personagem da TV e do cinema. Aí eu coloquei em vermelho ali, em destaque vermelho, que diz assim:
né? O pai de família politicamente incorreto, Homer Simpson, foi eleito pela revista americana Entretenimento Semanal como o personagem mais importante da TV e do cinema mundial dos últimos 20 anos. Fecha aspas. É isso que está dizendo na matéria. Aí, quando eu li isso, aí me veio uma pergunta. 2 perguntas que eu me fiz, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeira pergunta: essa é a ideia de pai? É essa a ideia que a sociedade quer nos passar, de sermos pai, um tolo, um ignorante, um besta dentro da família? E a outra pergunta que me veio: o que a Sagrada Escritura pode nos apresentar como referência de um verdadeiro pai? Vocês já procuraram saber o que a Sagrada Escritura tem para nos trazer sobre isso? E eu sempre digo que a Sagrada Escritura, ela é o manual da vida do ser humano. Será que eu conheço esse manual? Se eu digo que sou cristão e encho a boca com essa, sou cristão. Mas será que você é cristão? Antes de a gente abrir a palavra de Deus, eu gostaria de convidar a todos a gente a orar, para que nosso Deus possa nos conduzir com relação a essa mensagem. Vamos orar? Querido Pai, querido Deus, Criador do céu e da terra, o Senhor que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, o Senhor que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Israel, nosso Criador. Estamos aqui, Senhor, na Tua casa, entregando-nos nas Tuas mãos, para que Teu Espírito Santo possa nos conduzir nesse processo de trazer a Tua mensagem. Que Teu Espírito Santo possa tocar as mentes e os corações de todas as pessoas que estão aqui presencialmente e aqueles que estão nos assistindo, para que sejam tocados, para que eles possam deixar de lado os seus paradigmas, seus preconceitos e poder se abrir à Tua mensagem, solidificando a sua caminhada de fé e amadurecimento espiritual. É o que eu te peço em nome daquele que veio a este mundo e morreu por cada um de nós, Cristo Jesus. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias, lá em Jó. Para agilizar, devido ao tempo, eu coloquei o slide para aqueles que, não sei se em casa o pessoal está com a Bíblia, né? Para a gente poder refletir. Porque não adianta eu estar falando, você tem que ler, você tem que acompanhar. Para que você possa, porque existe aquela questão da didática, né? Às vezes você aprende só ouvindo, mas você também aprende muito mais ouvindo e lendo. E aí tem outras metodologias táticas, da pedagogia com relação ao ensino. Mas vamos abrir em Jó, capítulo 1, a gente vai ler dos versos de 1 a 5. Jó, antes de a gente iniciar, o que significa Jó? A palavra Jó, no hebraico, significa onde está meu pai? Ou, alguns tradutores dizem que é perseguindo, inimigo. Já no árabe, essa palavra Jó significa arrependimento, voltar atrás. Então, vamos ler aqui o que a Sagrada Escritura tem a nos dizer. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quer dizer, 10 filhos, né? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes. E continua o texto. Cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia:
talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Continuamente. Hoje, nesse dia especial, que é o Dia dos Pais, eu quero trazer uma mensagem para vocês, utilizando a história de Jó, de como devemos ser verdadeiramente um pai. Jó, logicamente, quem já estudou o Antigo Testamento, ele viveu muito tempo atrás, muito tempo. E Jó recebeu de Deus, né, que a gente leu aqui, um elogio elevado, um elogio muito grande. Quando nos diz, aí eu gostaria, Paulo, se eu colocasse pra gente, no slide para o pessoal ver. Lá em Jó 1:8 ele diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás. E quem conhece a história sabe que Deus fez uma reunião no céu e Satanás estava lá presente. Eu não vou entrar nos detalhes com relação a por que Satanás estava lá, mas ele estava. E aí Deus perguntou a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Não existe ninguém na terra semelhante a Jó. Homem, eu coloquei em destaque em vermelho, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, quem era Jó? Era um homem muito rico. Quem leu a história de Jó sabe o que eu estou falando. Era um homem muito rico. A gente leu aqui, tinha não sei quantas cabeças, 1000 cabeças de jumentas, de bois. Ele era rico. Isto é, ele era o mais rico da sua geração. Jó era o homem mais rico da sua geração. Como fosse um Bill Gates hoje aí. Que eu acho que nem sei se Bill Gates hoje é considerado o mais rico. Mas vamos tentar imaginar como fosse Bill Gates. Né? Era um homem, Jó também, ele era um homem muito piedoso. Além de rico, ele era piedoso. Agora eu gostaria de explicar uma coisa para vocês aqui. Quando eu estava preparando esse sermão, não existe nenhum pecado que o homem... Não existe pecado que o homem, no sentido de... porque eu sou rico, eu estou pecando. Não existe pecado. Com relação ao cara ter riquezas. Isso não é pecado. Tá certo? Também não... às vezes tem pessoas que perguntam para a gente, não, mas a gente lê na Bíblia que você tem que pegar, como a situação de Jesus, né, com o jovem rico, o jovem, Jesus, eu quero te acompanhar. Aí Jesus, então você quer me acompanhar mesmo? Beleza, então doe tudo. Só que ele não entendeu. O que Jesus estava dizendo para ele, era porque ele era muito apegado aos bens materiais. Então, riqueza não é pecado. Você ser rico não é pecado, isso é bênção de Deus. Mas nós não podemos ser presos a nossas riquezas. Aí a gente vê aí vários artistas que se matam. O cara tem tudo, mas no fundo não tem nada. Ele é vazio por dentro. Então era isso que Jesus estava dizendo para ele. Não é você vender tudo, é você desapegar dos seus bens para você me acompanhar. Tá certo? Então a história de Jó mostra um homem que foi duramente provado. Quem leu a história de Jó sabe. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Por uma situação que Satanás criou junto a Deus. E Deus permitiu que Jó sofresse todas essas consequências. E Deus permitiu, né, que Jó fosse provado em 5 áreas vitais da vida, que eu gostaria de colocar no slide para vocês. Na sua área financeira, ele perdeu tudo. Na sua área vital do casamento, os filhos morreram, a esposa. A saúde dele foi debilitada, ele pegou um câncer, né, como fosse um câncer, cheio de úlcera. Os filhos morreram. E as amizades. Os caras que eram tudo amigo, porque ele tinha dinheiro, começaram a ficar longe dele. Mas a história apresenta como Deus restaurou a vida de Jó de uma forma tão magnífica, tão surpreendente, que faz a gente se fortalecer na nossa fé. E Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha. Tudo.
E a gente vai entender por quê nessa nossa mensagem. O final da história de Jó revela que como Deus recompensa aqueles homens que são fiéis a Ele. Tá certo? Hoje, nesse dia especial, eu gostaria de trazer a vida de Jó como pai, para a gente refletir um pouco, porque nós estamos num dia especial. Então, quais as lições que a gente pode tirar, aprender com Jó, um antigo patriarca, nesta área da paternidade? E aí eu vou trazer alguns pontos. E o primeiro ponto, o Paulo já colocou aí na tela para a gente, e que o pessoal de casa também pode ver. Jó, ele foi um pai que andou com Deus. O que é isso? Jó mostrou aos filhos dele o exemplo de um homem com caráter irrepreensível. Pode voltar, ainda não, viu? De um caráter irrepreensível. Ele mostrou para os seus filhos. Eu fico imaginando aqui o seguinte: como deveria ser a casa dos filhos de Jó? Ele era um dos mais ricos da geração, quer dizer, era o mais rico da geração dele. Eu imagino, se a gente for trazer para a nossa realidade hoje, que deveriam ser mansões. Casas com conforto. Como era, então, os banquetes também nas casas desses filhos de Jó? Porque a gente leu que eles faziam frequentemente banquetes entre eles, na família. Agora eu queria dizer para todos aqui que o maior legado que Jó deixou para os seus filhos não foram os bens materiais. Não foi. Eu acredito que todos os pais que aqui estão presentes, que estão nos assistindo, vão concordar comigo que um dos maiores bens que a gente pode deixar para os nossos filhos é o nosso exemplo. Nós, pais, trabalhamos para deixar um legado. Todos nós trabalhamos para deixar um legado. Não é isso? A gente trabalha para deixar um legado para os nossos filhos. Para que os nossos filhos tenham uma caminhada diferente da nossa. Às vezes a gente teve uma dificuldade na nossa caminhada. E a gente não quer que nossos filhos passem pela mesma dificuldade. Agora, as coisas mais importantes que devemos deixar são, por favor, o exemplo, uma vida limpa, vocês estão vendo aí no slide, um caráter irrepreensível, uma conduta ilibada, que é uma conduta íntegra. Isso são os maiores valores que a gente tem que deixar. Agora eu entendo, eu não entendia isso, agora eu entendo. Quando você vai em casas humildes, e você vê as famílias tão unidas, tão felizes, mesmo com as dificuldades que estão passando, porque eles são fiéis. E pessoas que têm tudo materialmente, mas são vazias por dentro, não tem nada. E aí chega ao ponto de fazer o suicídio. Nós temos que entender que nós somos espelhos para os nossos filhos. Os nossos filhos, eu queria deixar bem claro aqui, os nossos filhos, eles nos veem mais do que eles nos escutam. Vou repetir. Os nossos filhos, eles observam mais a gente, através dos seus olhos, do que eles tentam entender através dos nossos ouvidos, dos ouvidos dele, aquilo que a gente fala. Então, o exemplo arrasta. É um velho ditado, né? A palavra convence, mas só o exemplo arrasta. A nossa vida fala muito mais alto do que o nosso discurso. E é isso que Jó deixou de herança para os seus filhos. Lá no verso 1, que nós lemos assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus. A terra de Uz, na hora que você, se você for buscar lá em 1 Coríntios, Crônicas 1,17, que fala ali, nessa terra de Uz, ela fala da descendência de Sem, né? E a terra era muito problemática. O pecado estava enraizado ali, né?
Então era uma cidade, uma terra com muita idolatria. Existiam muitos deuses. Aí o pessoal pensa assim, Deus é só imagenzinhas? Além disso, deuses que eu coloco na minha vida do que é o dinheiro, o Deus da bebida, o Deus da pornografia, o Deus da traição. Isso são os deuses que aquele povo vivia. Também tinha muitas crendices nessa terra de Uz, né, com muitos ídolos. É nesse contexto que surge este homem chamado Jó. É nesse contexto. Um homem fiel a Deus, com conhecimento de Deus e que possuía comunhão com Deus. Eu só posso amar a Deus se eu conhecer. É feito um casamento. Para eu me casar com a Andréia, eu tive que ter um relacionamento, tive que ter uma convivência. Eu tive que conhecer ela para a gente chegar ao ponto de assumirmos um compromisso. Então, para eu ser fiel, eu tenho que conhecer. Será que você conhece? Jó serve de exemplo para todos nós. Ele quer nos dizer o seguinte, o que Jó quer nos trazer? Não importa o que a sociedade brasileira, que está tão corrompida que a gente vive, não importa que a gente esteja tão decadente com relação a usos e costumes na nossa sociedade, que os valores estão invertidos, vocês estão vendo aí, as pessoas querendo impor ideologias, e nós não podemos, cristão não pode. A Bíblia tem princípios e valores, ou você segue, é o velho ditado, ou você não pode servir a dois deuses, ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Se você servir a Deus, siga os princípios e valores, principalmente as suas leis. Se eu sou cidadão e tenho as leis civis para cumprir, também existem leis espirituais para eu cumprir. Está aqui na Sagrada Escritura, só lá em Êxodo 20. Então não importa essa sociedade que a gente vive, tão decadente com costumes, com valores. Não importa que a gente esteja desviado religiosamente, que a religiosidade está sendo desviada. E vão surgindo teologias aí, sem fundamento bíblico. O cara acha, ele pega um verso, ele acha que é assim, e ele diz, é assim. Mas será que é isso? Aí eu entendo, quando a gente fala a própria Bíblia fala dos berianos. Quem são os berianos? Busque saber quem é o beriano. Beriano é aquele cara que a pessoa fala, ele vai lá e verifica se realmente aquilo que ele falou é verdade. Nós devemos ser berianos na nossa fé, porque no nosso trabalho a gente é assim. O chefe dá uma ordem, você, peraí, vamos ver se realmente essa ordem está valendo. Aí você vai lá no regulamento, na legislação da empresa, para ver se aquela ordem está condizente. Porque se não tiver, a ordem você não executa, não é assim? Ordem mal dada, não se executa. E a vida nossa religiosa, espiritual? É o contrário? Existem princípios e valores, existe lei aqui. Se eu vivo numa sociedade civil que tem leis, eu também tenho que viver, dentro da minha espiritualidade, seguir os princípios e valores e leis que existem na Sagrada Escritura. E a sociedade quer impor contra os valores cristãos. Nós, cristãos, não podemos deixar. Eu e cada um de vocês aqui, pais, eu tenho certeza, nós devemos viver uma vida de forma irrepreensível. Mesmo no meio dessa geração louca que nós vivemos aí, em que os valores estão invertidos, sabe? Umas coisas assim que... E a gente não pode ficar calado. Sabe por quê? Porque nós temos uma responsabilidade dentro do reino de Deus. Cristo disse, ide e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho não é só fazer com que o cara salvar. A missão é salvar. Mas também fazer com que a gente percebe muito no Antigo Testamento, os reis. Tiveram reis bons e reis ruins. E o povo, aqueles que eram fiéis ao Deus Criador, eles iam de contra. Eu não estou aqui para falar de política, não é isso não. Mas eu acho que nós não podemos ficar calados como cristão.
Porque eu quero deixar para os meus filhos um Brasil melhor, um país melhor, um mundo melhor. E eu tenho que deixar com princípios e valores, para que eles possam crescer e viver em plenitude. É isso que Cristo quer. E a gente só vai encontrar paz, verdadeiramente paz, quando a gente conhece Cristo. E Ele vai te dar uma tranquilidade, Ele vai te dar sustância, Ele vai te dar base, Ele vai te dar sentido na vida. O segundo ponto que eu queria colocar para vocês, o Paulo já colocou, Jó vivia cercado de muitas crenças e valores contrários aos valores de Deus. Também nós tivemos outros patriarcas na história, que se você ler o Antigo Testamento, que conviveram com isso que Jó vivia. Abraão saiu de Ur do Caldeus. Por que ele saiu de lá? Deus mandou, porque era uma cidade cheia de idolatria, perdida, corrompida. Daniel, na Babilônia. Obadias, que era o servo da corte de Acabe, entre vários outros. Pessoas que foram fiéis, que viviam num mundo cheio de crenças, de costumes invertidos. Será que a gente não vive também no mesmo jeito hoje? O nosso desafio hoje aqui, neste mundo que a gente vive, é sermos pais que vivem com integridade na presença de Deus. Sermos íntegros, justos, verdadeiros. Mas tendo pessoas ao nosso redor, que a gente sabe, que vivem ao nosso redor, que não dão nem valor com relação à cristandade, a Deus. Então, não dão valor, mas a gente vive com essas pessoas ao nosso redor. E o terceiro ponto, que eu gostaria de passar, pode colocar, Paulo, por favor, obrigado. Jó associava a sua vida moral com a sua vida religiosa. Ele associava a sua vida moral com a sua vida religiosa. Tem a história de um garoto, que a aeronave caiu, e só sobreviveu um bebê, numa selva. Essa história é real. Esse bebê foi criado por uma matilha de lobos. Essa criança começou a andar como um lobo, né? Feito 4 patas, ele andava de 4. Ele uivava. E ele foi encontrado, essa criança. Foi difícil tentar readaptar essa criança à realidade humana. Não conseguiu, ele morreu. Por que eu estou falando isso? Nós buscamos, dentro da Sagrada Escritura, um caminho. Nós, vou repetir, somos produtos do meio. A igreja, como a família, elas são fundamentais no crescimento humano e espiritual de uma pessoa. A pessoa vai ser, no futuro, aquilo que você planta com ela. Como a criança que foi criada pelos lobos, virou um lobo. Se eu quero criar um cidadão honesto, caráter, com valores, com princípios, começa na nossa casa e a igreja tem para dar o reforço. Porque o ser humano sempre buscou dar sentido à sua vida espiritual. Porque senão, não teria sentido a gente estar aqui. Vocês acham? Você não concorda comigo? Aí aquela velha história do astronauta, né? Se a vida não tem sentido, se Deus não existe, se a Bíblia é mentirosa, como muitos dizem, o que nós estamos fazendo aqui? Aí está o astronauta, o único sobrevivente da Terra, vagando no espaço. Aí do lado do cinto dele, ele tem o elixir da vida eterna. E do outro lado, um frasco que é um veneno. Aí eu pergunto, qual você vai consumir? Você vai consumir a vida eterna, o elixir da vida eterna, se você tiver sentido a tua vida. Se você acreditar em algo além. Se você não acredita em nada, você toma o veneno. Porque muitas pessoas dizem que a vida é só isso aqui. E aqui morreu, acabou tudo. Mas é isso. Um universo tão grande, tão complexo, com leis tão perfeitas.
Um planeta que está na distância correta do Sol para ter vida. O planeta que tem um satélite, que é a Lua, que tem a distância correta e o diâmetro correto para ter vida. Porque se a Lua fosse maior, não teria vida aqui. Se a Lua fosse próxima, não teria vida. Se a Lua fosse um pouquinho mais afastada, não teria vida. Se o nosso planeta fosse mais próximo do Sol, não teria vida. Se o nosso planeta fosse um pouquinho afastado do Sol, não teria vida. A nossa Terra está numa perfeição. Eu me recuso a não aceitar que tudo isso aqui veio por acaso. Eu me recuso. Foge da minha racionalidade, porque depois que você olha o universo, ou microcosmos, as bactérias, células, tem que ter uma mente inteligente para aquilo ali. É muito perfeito. E Jó, ele associava a vida moral dele com a vida religiosa. Lá no verso 1, Deus apresenta Jó como sendo um homem íntegro. Ele fala no verso 1, homem íntegro. Mas o que é ser íntegro? Eu fui procurar saber. O que é íntegro? Por favor, coloca para mim, Paulo. O dicionário diz? O que é ser íntegro? Íntegro é aquele que você é com a porta fechada. É aquilo que você é olhando sozinho para o espelho. É aquilo que você é e só Deus pode ver. É aquilo que você é ou não é aos olhos de Deus. Aí eu entendo. Quer conhecer um homem? Dê poder e dinheiro. Aí você conhece que é um homem. Jó era um homem íntegro. Esse foi o maior legado que ele deixou para os seus filhos. No verso 1 ainda fala que ele era um homem reto. A Bíblia fala, ele era um homem reto. Aí eu fui procurar saber, mas o que é ser reto? Por favor, Paulo. É aquilo que você é em público. É aquilo que as pessoas podem ver de você. É aquilo que a sociedade assiste de você. É aquilo que seus filhos contemplam externamente de você. Porque a parte interna, a tua intimidade, você vive direto com ele. Aí eu entendo quando Jesus diz que os discípulos queriam que ele ensinasse a orar. Ele, você quer aprender a orar? Vai para o teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus. Porque é entre quatro paredes que você encontra, você se apresenta como verdadeiramente você é. Muita gente vive hoje de aparência, mas o seu interior é vazio. Nós vivemos num mundo de tocas. Hoje, a gente vê famílias vivendo em tocas. Por que eu falo isso? Hoje chega o filho, vai para a toca. Chega o pai, vai para a toca. E a mãe vai para a toca. O que é a toca dentro da casa? É o quarto. Hoje, qualidade de vida é você ter um quarto com televisão, com central de ar, com banheiro privativo, tudo dentro do quarto, frigobar, tudo dentro do quarto. Aí você passa pela sala, a sala toda arrumadinha, perfeita, tem alguma coisa errada. Porque quando eu morava com meus irmãos, a sala era uma bagunça. Minha mãe ficava doida. E hoje? Nada sai do lugar, todo mundo vai para a toca. Aí a esposa prepara o jantar, ela manda no WhatsApp, jantar pronto. As pessoas nem sentam mais na mesa, comem no quarto, na toca. As pessoas não se veem mais, as pessoas não se enxergam mais. Esse é o mundo que a gente vive. E ser cristão se baseia em relacionamento. Aí eu entendo a cruz. Sentido vertical, sentido horizontal. Relacionamento homem com Deus, os 4 primeiras leis que estão lá no Êxodo 20. Do homem com Deus. E o vertical, que são os 6 últimos as leis de Deus, os 10 mandamentos, relacionamento homem com homem. Nós vivemos através de relacionamento. Agora a Bíblia nos apresenta o porquê que Jó era reto. Vamos lá para Jó, por favor, coloca para mim, por favor. Jó, capítulo 29, dos versos 15 e 16, que diz assim:
Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era o pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Quando eu li isso, eu fiz uma pergunta. Aí eu, tentando entender, o que os nossos filhos estão vendo ao nosso respeito? Os nossos filhos são testemunhas de que somos, do que nós somos como pessoa. Vou repetir. Os nossos filhos são testemunha daquilo que nós somos dentro de casa ou fora de casa. Nós devemos ser pessoas retas. Como eu falei, o que é ser uma pessoa reta? Mas retas em quê? Aí eu pontuei aqui. Retas em nossas palavras, retas nas nossas ações, retas nas nossas transações que nós realizamos com as pessoas, retas nos acordos que nós fazemos, retas nas alianças que nós criamos, retas na postura espiritual que nós temos. Aí eu ouço muito. Filho, faz isso. Mas pai, isso não faz. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Mas Jó era uma pessoa reta. Era uma pessoa íntegra. Jó sempre associou a vida moral dele com a sua vida religiosa. No verso 1 apresenta também que Jó, por favor, no verso 1 também ele apresenta o seguinte. Que Jó era um homem temente a Deus. Aí, lá na hora que você lê, Jó era um homem temente a Deus. Está escrito no verso 1. Aqui a gente encontra a base. Aqui é a base. É a base para alicerçar, tá certo? Todos nós somos pais, alicerçar para que a gente tenha uma vida íntegra, uma vida reta. Essa é a base. Temer a Deus. Temer com medo? Não. Temer em hebraico significa reverência, obediência. É isso. Não é medo. Aí eu pergunto, o que nos livra do perigo da corrupção, da violência, da maldade, da impureza, dos delícios da vida? O que livra a gente? A resposta, eu acabei de falar, temor a Deus, obediência, reverência, respeito ao Criador. Temor de Deus, esse temor que a gente tem por Deus, que você busca nele, ele vai nos livrar do pecado, tá certo? Pecado, a gente sabe que a Bíblia fala, o que é pecado? Transgressão da lei. Que lei? Lei dele. É como eu estivesse cruzando o sinal vermelho, eu vou sofrer uma consequência. Então, se eu quero ser um motorista no trânsito correto, eu vou seguir as leis de trânsito. Agora, se eu não sigo as leis de trânsito, eu sou considerado o quê? Motorista ruim, e eu vou ter consequência. Mesma coisa na sua vida espiritual. Deus deu os 10 mandamentos para que nós tenhamos uma referência. Não é que as leis vão te salvar, não. Porque a gente tem que lutar conosco dia a dia, dia após dia. Aí isso é o que a gente chama de santificação. É você buscar em amor a um Deus que morreu por nós na cruz. Quando eu olho para a cruz, aí eu vejo a importância de eu fazer as coisas nesse mundo, porque eu represento Ele. Eu sou cristão, testemunha de Cristo. Então, como que eu vou ser testemunha de Cristo se eu sou corrupto? Como que eu vou ser testemunha de Cristo se eu bato na minha mulher? Como que eu vou ser testemunha de Cristo se eu sou mentiroso, falso, enganador? As leis te dão parâmetro para que você consiga caminhar e ter uma caminhada solidificada em quem? Em Cristo. Ele diz, ele fala, eu sou a rocha. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir tempestade, pode vir tudo e não cai. Aí quando você começa a entender o Evangelho, você consegue conectar as coisas. E para eu ter um relacionamento com Ele, eu tenho que conhecer o que Ele tem para me ensinar, o que Ele fez por mim. Nós, Pai, devemos pedir a Deus que Ele nos dê a sua graça, para que a gente possa temê-lo. O Evangelho tem que me transformar, e não eu me adequar ao do Evangelho. Opa,
Ah, isso aqui não me agrada, não pode beber. Opa, mas isso aqui, dá para te quebrar. Deus é... Não. Ou você é cristão ou você não é, meu amigo. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro. Ou você é transformado por Cristo, ou você brinca de ser cristão. Tá certo? Então, o temor a Deus é que vai nos conduzir a um caminho de justiça, correto, verdadeiro. Também lá no final do verso 1 é dito o seguinte, por favor, é dito lá no finalzinho, eu coloquei no slide aí, e que desviava do mal. Jó lhe buscava desviar de todo o mal que girava em torno dele, e a gente vive com tanta coisa ruim ao nosso redor, nós temos que sair. Lembra que você é produto do meio. Se o cara está fumando maconha e você está junto, você vai fumar maconha, meu amigo. Ah, mas é meu amigo. Se afasta. Se afaste. Lembra da criança que virou lobo? Então, eu como cristão, eu tenho que me resguardar. Eu tenho que buscar caminhos que me solidificam, que me elevam, que me traz verdades. E que eu possa representar Cristo verdadeiramente em tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, na forma que eu ajo. É isso. Depois que eu entendi isso, a minha vida mudou. Quem me conhece sabe. Como tem pessoas, rapaz, tu mudou muito. Glória a Ele. Glória a Ele. Ele me salvou. Ele me resgatou. O mal sempre vai estar rodando a gente. Coloca a coisa na cabeça. O mal sempre vai estar rodando a gente. Na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, no lazer, onde você estiver, o mal vai estar ali. Cada um de nós aqui temos uma fraqueza. Uns é a bebida, outros é o cigarro, outros é a droga, outros é a pedofilia, outros é a pornografia. Cada um tem sua fraqueza. E Satanás vai trabalhar em cima da tua fraqueza. No teu eu, é aquilo que te derruba. Por isso que você tem que lutar todo dia contra você mesmo. Para que você se mantenha reto no caminho. E o caminho estreito não é fácil, não. Jesus falou, tem um caminho estreito e um caminho largo, você escolhe. Aí é livre-arbítrio. Mas o mal sempre está ao redor da nossa vida, gente. E podemos afetar o nosso caminho, agindo como? Dentro da nossa casa, do nosso trabalho, relacionamento, diante dos nossos olhos, entrará sempre também pelos nossos ouvidos. Às vezes a gente não percebe, mas depois que a gente começa a entender algumas coisas, música. Tem umas músicas, eu fui estudar um pouco falando sobre o lobo frontal, né, do cérebro. Aí quando você tem aquelas músicas com batida, que eu gostava, eu fui para o show do David Guetta. Fui. E quando você vai para um show, você não se sente tão aliviado. Quem já foi, ou qualquer show que você vai, você se sente bem, não se sente bem? Sabe por quê? Porque ele mexe com esse teu lóbulo aqui frontal. E o lobo, essa ação, te dá uma sensação de tranquilidade, de paz. É como se fosse você estivesse fumando uma maconha, usando um remédio para dormir, relaxar. Você desconecta do mundo. E nós, a Bíblia é clara, nós temos que ser racional, nós temos que ter consciência do que nós estamos vendo, ouvindo, falando, sentindo. Porque Satanás ele vai te pegar na tua fraqueza. Aí você vê num show, o pessoal tudo fumando maconha, cheirando loló. Pessoal, tudo isso aí tem o objetivo de alcançar o nosso coração e a nossa mente. O pecado ele quer alcançar nossa mente e nosso coração. Ele quer destabilizar você em cima da tua fraqueza. O texto nos apresenta também que Jó era um pai que desviava deliberadamente do mal que a gente leu ali. Mas por que Jó fazia isso? Por que ele fugia do mal? Está um barulho ali, eu vou para lá? Não, Jó ia para outro lugar. Não me eleva? Não, a coisa que me faz bem, eu vou para um lugar desse? Aí é livre-arbítrio. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha temor a Deus, ele tinha respeito a ele era obediente a Deus. Como eu sou obediente no trânsito. Vê uma faixa de pedestre, eu vou parar antes, não vou parar lá em cima. Isso é ser obediente. E aí você não vai ter consequências. Já no verso 4 é dito assim, ele já colocou ali no slide, o verso 4 diz, seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um
por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Jó foi um pai que investiu numa coisa chamada relacionamento nos filhos. Jó, ele plantou na mente dos filhos, no coração dele, uma semente de amizade, de união, de harmonia entre os irmãos. Aí eu pergunto, vocês vão concordar comigo, né? Que hoje, por favor, coloca aí, Paulo, por favor. Vocês vão concordar. Será que hoje isso existe? Disputa por herança? Quantas histórias nós vemos, por causa disso, que famílias que se destroem? Filho que até mata o irmão, quer dizer, irmão que mata o irmão, por causa de herança. Irmão que trai, que o próprio irmão engana, por causa de herança. E o pior, que às vezes, eles brigam por herança com o pai vivo ainda. O pai vivo. Jesus, ele relata esse fato com relação à disputa por herança, lá em Lucas 15, que ele fala da parábola do filho pródigo, né? Quando vemos os 10 filhos de Jó, quando a gente lê, os irmãos unidos, os filhos unidos, né? A gente observa que existe um pai ali, um pai e uma mãe que costuraram nesses filhos a unidade, a harmonia, o amor, a amizade. A Bíblia, ela nos apresenta vários pais que não construíram isso, não construíram pontes, mas construíram o quê? Eles não construíram pontes de amizade, eles construíram abismos nas suas famílias. Quem? Vamos lá, alguns aqui. Os filhos de Adão e Eva, lá em Gênesis. Caim matou Abel. Abraão, filhos de Abraão. Ismael e Isaque. Problemas que fizeram Abraão mandar Ismael e Sara, que era a mãe dele, embora do povo lá de Abraão. Filhos de Isaque, Jacó e Esaú. 2 irmãos que se transformaram em 2 inimigos dentro de casa. Filhos de Jacó. Esses filhos, né? Os 10 filhos, né? Quer dizer, os 12 filhos de Jacó. O mais novo, José, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Filhos de Davi, o rei Davi, irmão que constrói dentro de sua casa o quê? Traição, assassinato e estupro. Dentro da casa do rei Davi, os próprios irmãos. Então, qual é o nosso papel como pais? Por favor, Paulo, qual é o nosso papel? É investir nos relacionamentos dos nossos filhos. Não basta que nossos filhos façam sucesso na vida, porque todo pai quer que o filho tenha sucesso, que o filho tenha um percurso da sua vida com plenitude, com abundância, com sucesso profissional, ou sucesso em outras áreas aí da vida dele. Mas não adianta tudo isso, não adianta tudo isso. Se cada irmão vai para um lado, eles têm sucesso, mas às vezes nem se falam mais. Nem se falam mais. Nós precisamos vigiar, pessoal. Precisamos vigiar. Porque nós sabemos que eles não são iguais, os filhos não são iguais. Os filhos possuem personalidades diferentes. Os filhos têm temperamentos diferentes. Os filhos têm gostos diferentes. Os filhos têm aptidões diferentes. Nós, pais, precisamos trabalhar para os nossos filhos se relacionarem como amigos. E como que eu faço isso? Comendo em tocas? Ou estabelecendo um canal dentro de casa? Depois que eu entendi isso, lá em casa as refeições são feitas todos juntos. É feita oração no café da manhã, oração no almoço, uma oração na janta. Todos na mesa, só come como todo mundo estiver na mesa. Porque é o momento de quê? De vocês conversar, se ver, se enxergar. Aí o que as pessoas colocam? Sentam na mesa, nem se falam.
Parece que você está num restaurante, em que as pessoas sentam na mesa, você não sabe nem quem é a pessoa que está do teu lado. Mas é o mundo que impõe isso hoje para a gente. Individualismo. Que você tem que pisar na cabeça da tua mãe para ter sucesso. É isso que o mundo impõe. Você quer ter sucesso? Pisa na cabeça da tua mãe. Mata a tua mãe, teu irmão, para você progredir na vida. E o quarto ponto, Jó exercia plenamente o sacerdócio em seu lar. No verso 5, ele apresenta o seguinte, por favor, coloca o verso 5, e fala assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó era comprometido e ele se preocupava, gente, com a salvação dos filhos. Porque a vida não é só aqui. Se você é cristão, você tem que acreditar na vida que há por vir. Senão, você não é cristão. E todo ser humano tem que buscar, porque nós não fomos feitos para esse mundo, não. Agora, se você só vai entender isso, se você estudar a Bíblia. Aí você vai entender. E não pegar subsídios, manuais, não sei de quê. Negativo, está aqui, ó. A Bíblia te diz isso. Não é o que os homens dizem, está aqui. Então aqui está uma lição que a gente pode aprender como pais. Devemos buscar a salvação dos nossos filhos. A Bíblia nos ensina que devemos transmitir para os nossos filhos aquilo que aprendemos com os nossos pais. Se eu sou o que sou hoje, eu agradeço a meus pais de ter princípios e valores. E eu tenho que passar para a minha geração, para meus filhos, para que meus filhos passem para a geração dele. Jó se preocupava também com a santificação dos filhos. O que é santificação? Santificação é um processo em que você faz com que a pessoa busca vencer as fragilidades dele, né? Os seus pecados, as suas fraquezas. E você só vai conseguir vencer se você tiver Cristo na tua vida. E aí eu entendo, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Libertará de quê? Das tuas fraquezas, das tuas debilidades, das tuas fragilidades. Agora eu pergunto, de que maneira os pais podem santificar os seus filhos? Como? A resposta a gente encontra em Efésios 6,4. Coloca, por favor. Em Efésios 6,4 é dito o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí eu fui tentar entender isso aí. A primeira coisa não é a gente não provocar a ira nos nossos filhos. Aí eu perguntei, como assim? É deixar o filho irado? Ficar perturbando o juízo dele? Quando eu li esse texto, me veio a seguinte pergunta: como assim? Como não provocar ira nos filhos? Provocar ira, aí eu entendi, é exigir do filho aquilo que eu, como pai, não faço. Por exemplo, é exigir do filho que ele seja verdadeiro, e o filho pega o pai mentindo. Isso é provocar ira. É exigir do filho que ele seja íntegro quando o filho flagra o pai num ato de justiça. É comparar o filho com o outro. Lembra que eu falei que cada um tem uma diferença? Eu não posso comparar um filho com o outro. Às vezes um filho tem mais facilidade de aprendizado, o outro não. Eu vou ficar comparando? Isso é criar ira no filho. É o pai usar 2 pesos e uma medida. Para um, ele cajado. Para o outro, mesmo que meu filho não faça isso não. Sendo mais complacente com um, né, do que o outro. É favorecer mais um do que o outro. Isso é irar. Eu pensei que irar era ficar perturbando o juízo do menino, mas não é. Sabendo que a gente pode gerar a ira, aí veio a segunda pergunta que veio para mim: como santificar os meus filhos?
O apóstolo Paulo, no texto de Efésios 4, que a gente apresentou, ele diz lá, cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra pais aqui, tá certo? Que o texto apresenta no grego, refere-se ao pai, que é o patriarca da família. Eu pensava que era o pai e mãe, mas não é. É o pai patriarca da família. O pai, o homem. E não os pais no sentido de pai e mãe. E aí, aos olhos de Deus, o ônus da criação dos filhos compete ao pai. Que ele é o quê? A Bíblia fala, é o sacerdote do lar. Ah, mas a mãe está fora. Não, não é isso. Porque o pai, queira ou não queira, ele é um exemplo para os filhos. Às vezes tem pai que só ele sustenta a casa. Ah, mas hoje o pai e a mãe, a gente sabe que tem mãe hoje que é pai também. Então a gente tem que entender que nós somos sacerdotes do lar. E o filho está olhando para a gente. Então hoje observamos que muitos pais terceirizam essa responsabilidade. Terceirizam para quem? Para a esposa. Te vira, o filho é teu. Não, é dele, não foi ele que fez com ela, não, só ela. Às vezes é a mãe, para a mãe dele, que é a avó do menino, a avó que vai criar. A escola, a responsabilidade para a escola, parece que é a escola que tem que criar. E também a igreja. E o quinto ponto, estou me encerrando já. Jó se preocupava com a vida íntima dos seus filhos com Deus. Aí no verso 5 é dito assim, por favor. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Nós nos preocupamos com os nossos filhos, temos que nos preocupar. Mas com aquilo que todo mundo vê. Porque nós só se preocupamos assim, com aquilo que todo mundo vê. Mas quando está em casa, é diferente. Aí eu falei lá no início, ser íntegro é você quando está sozinho, é quando você está em família, mas quando você está numa região social, chega o pai, a mãe e o menino, parece uma família feliz, ele é todo atencioso com o filho, mas quando chega em casa ele não quer nem saber, e as pessoas hoje se preocupam com o que os outros veem. Jó se preocupava com seus filhos com aquilo que as pessoas não viam, que não podia ver. Né? Mas aquilo que Deus via, porque a minha responsabilidade é levar os meus descendentes no caminho. Quem é o caminho? Ele também disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, que é Cristo. Jó era um pai também interessado em fazer com que os seus filhos pudessem o quê? Glorificar a Deus, porque se eu sou pessoa íntegra, com princípios e valores, com caráter, eu glorifico a Deus, porque eu sou imagem e semelhança dele. Aí eu entendo, quando Deus fala no primeiro mandamento, quer dizer, acho que é o segundo, né? Ou é o terceiro, que ele fala, não usei meu nome em vão. Aí eu pensava que usar o nome dele em vão era eu estar falando e eu colocava o nome dele. Não. Também. Mas sabe o que é também? É você, nos seus comportamentos, você representa ele, você é imagem e semelhança. Você representa o nome dele. Por isso que o povo do Oriente se preocupa muito com o nome. Primeira coisa que ele pergunta, qual é o significado do teu nome? Nós temos que valorizar o nosso nome, porque é a única herança que a gente pode deixar concreta para os nossos filhos. Vamos dizer, a família Oliveira era a família. O nome é importante. Pensando-se nisso, eu represento Deus, porque eu sou imagem e semelhança dele. Então, se eu faço coisa errada, eu estou colocando o nome dele em vão. Como eu colocaria o nome da minha família em vão. Se eu fizer alguma coisa errada. Vai sair na mídia. Família Paiva, filho drogado, traficante. Não é assim que sai na mídia? E aí todo mundo vai condenar minha família. E nós temos que pensar também nisso. Não dar o nome, não colocar o nome dele em vão, as minhas atitudes, o meu pensar, o meu agir, o meu falar. E nós aprendemos o que nesse ponto? Não basta que nossos filhos participem da igreja. O cara coloca na igreja, não. Meu filho está lá no Ministério da Criança, do Adolescente, aventureiros. Não é só aqui não, minha gente. Também não temos que colocar na mente, nós temos que colocar na mente dos nossos filhos, no coração dele, que eles devem buscar uma intimidade com Deus. Tem que buscar.
Relacionamento, lembra? Vertical, a cruz, homem, criador. Ele é um ser humano. Ele tem que buscar o relacionamento com Deus. E você tem que ensinar. Tá certo? Buscar, através desse relacionamento, a gente busca o quê? Honrar e glorificar, sempre, em todas as áreas, o nome de Deus. Por isso que Jó serve de modelo e exemplo para todos nós. Tá certo? Porque neste dia dos pais, ele é uma representação que a gente tem que tirar como exemplo. E tem tantos exemplos aqui na Bíblia, para pai, para mãe, para educação, para alimentação, para saúde, está tudo aqui dentro. Para depressão, plenitude, está tudo aqui. É o manual da vida. E o último ponto que eu queria tratar com vocês, Jó era um pai intercessor. Quando olhamos no contexto de Jó, no verso 5, a gente percebe que Jó era um pai intercessor, que diz assim, né? Decorrido o turno de dia dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos, e o santificado levantava-se de madrugada, está ali, ele colocou, de madrugada, me perdi aqui, e ofereceu holocausto segundo o número de todos eles, de todos os seus filhos, pois dizia, talvez eles tenham pecado, meus filhos, e blasfemado contra Deus no seu coração. Então, ele fazia intercessão, e continuamente, pelos filhos. Aí eu pergunto aqui, que eu faço para todos nós que somos pais. Nós temos orado pelos nossos filhos? Outra pergunta que faço, que eu me fiz. Qual o motivo que nos leva a orar pelos nossos filhos? Qual o motivo que nos leva? Observamos que Jó pede a Deus, a gente observa aqui, não só coisas materiais, porque a gente pensa muito em coisas materiais, que meu filho tenha saúde, que meu filho passe no concurso, que meu filho tenha uma casa própria, que meu filho... Não é assim? Mas não é. Jó, ele não pensava só em coisas materiais. Ele também, ele buscava uma relação pessoal, ele queria que os filhos tivessem um relacionamento com Deus. Tá certo? Então, pelo exemplo da vida de Jó, como pai, nós podemos ensinar aos nossos filhos o quê? Por essa história. Jesus nos diz, porque isso, lá em Mateus 6,33, que diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que os nossos filhos busquem primeiramente o reino de Deus. Você tem que ensinar que nós, seres humanos, não estamos aqui para esse mundo. Nós não nascemos para esse mundo. Nós temos um sentido fora desse mundo. Nós temos um mundo que nos espera. É isso que a gente, primeiro, buscar o reino de Deus. Aí ele fala, e as outras coisas serão acrescentadas na vida deles. E no verso 5, ainda nos diz o seguinte, 1 Jó 5, né, ele fala, por favor, levantava-se de madrugada, assim ele fazia continuamente, eu coloquei em destaque ali. Eu gostaria de pensar aqui com vocês o seguinte, Jó era um homem muito rico, não era isso? Eu não falei no início que era o mais rico da geração dele. Com certeza vocês devem estar pensando aí, porque eu pensei, se ele era uma pessoa rica, ele era rico no sentido material, correto? Não sei quantos mil cabeças de gado, de bois, a gente não leu isso? Agora, com certeza, essa pessoa rica, que vocês devem, vamos imaginar agora trazendo para o mundo de hoje. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer uma pessoa rica, né? Essa pessoa do mundo de hoje, que você conhece, ela vive despreocupada? Vocês já pararam para perguntar para essa pessoa rica se ela vive despreocupada? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque quanto mais você tem o quê? Preocupações. Vocês concordam isso comigo, não concordam? Quanto mais a pessoa tem, mais ele tem que se preocupar. O texto destaca aqui que Jó não fazia intercessão pelos filhos ocasionalmente, ele fazia o quê? Continuamente, está escrito ali. O texto também nos mostra que Jó ele acordava de madrugada, como ele fala ali, levantava-se de madrugada, para interceder pelos seus filhos. Salomão também nos dá um conselho extraordinário, que ele tem na Bíblia aqui, em Provérbios 27, que na versão, né, Nova Versão Internacional diz assim, o homem justo
levam a vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Se ele leva a vida, com certeza a família toda vai viver feliz. Agora eu queria concluir meu sermão buscando tirar uma lição que nós aprendemos aqui com a vida de Jó, como pai. Por favor. Eu queria deixar isso aí, que o meu e o seu papel como pai não terminará mesmo quando o filho ou a filha se case. Não vai terminar a tua missão com ele. Os filhos casam e seguem a vida. Não vai terminar. Mas o nosso papel de intercessor e conselheiro nunca vai terminar. Nunca. Todos nós pais, eu anotei aqui, continuaremos zelando, protegendo, cuidando dos nossos filhos e das nossas filhas, e também dos filhos dos nossos filhos. Aí eu entendo, quando Deus chega para Abraão e diz que ele seria um pai de uma grande nação. Nós somos filhos dessa promessa, dessa geração. Esse será o nosso maior papel, gente, de ser intercessor da nossa família. Ser o sacerdote do lar. Nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais, que ele possa nos encorajar, verdadeiramente, para que a gente possa ser como este homem, Jó, íntegro e reto, justo e perfeito perante os olhos de Deus. Nós não somos perfeitos numa perfeição como é Deus, mas nós temos que ser perfeitos dentro das nossas possibilidades, de não ser corrupto, de não ser mentiroso, de não ser injusto, de mentir, de roubar, de trair a confiança daquelas pessoas que a gente ama. Pedir que Deus possa nos ajudar e colocar na nossa mente e nossos corações para que a gente seja parecido, pelo menos com Jó. Em homenagem a todos os pais, e principalmente ao meu pai, não sei se ele está assistindo, eu queria trazer um verso, um poema, O Amor do Pai, escrito pela autoria de Ivone Boechat. O amor de pai é indiscutível. Mão calejada, camisa suada, pressa, canseira, doação. O pai é avalista dos erros na contramão. O amor de pai é visível, joelhos dobrados, prece escondida, braços abertos, olhar de ternura e perdão. Pai é alguém muito especial, produtor, diretor, ator, figurante de um filme, ao vivo e em cores, com o roteiro da vida escrito nas linhas de sua mão. E eu queria encerrar aquelas pessoas, para a gente ficar de pé, para a gente orar. E eu gostaria de orar, terminando a nossa oração, pedindo a Deus que Ele possa nos conduzir nesse processo de sermos pais, verdadeiramente, tendo como Jó como nosso exemplo. Querido Pai, querido Deus, Criador do céu e da terra, estamos aqui agradecidos, Senhor, neste domingo, ao ouvir a Tua mensagem, e que Teu Espírito Santo pode solidificar a nossa fé, nossa caminhada cristã, nosso amadurecimento espiritual, baseado na vida de Jó, um homem íntegro, reto, justo, que foi exemplo para os seus filhos, não sendo corrupto, não sendo injusto, mentiroso, que o exemplo de Jó possa nos fortalecer nesse Cristo Jesus que morreu por nós, que a gente possa colocar a nossa vida e a nossa família solidificada sobre a rocha, para que o Espírito Santo possa cada vez mais nos conduzir a esse Cristo, buscar esse caminho estreito, para que sejamos verdadeiramente cristãos. E que nós possamos, perante essa sociedade louca, perdida, confusa, sejamos testemunha, porque no Apocalipse 14 diz que os justos, os escolhidos, os separados, serão aqueles que testemunham
de Cristo e guardam os mandamentos de Deus. Que sejamos dignos para honrar e glorificar o teu nome. E eu queria, nesse momento, pedir pelos pais, sacerdotes do lar, e para que também seja estendida a toda a família, todas as famílias, a bênção sacerdotal que Deus mandou Moisés fazer a Arão. E disse: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É em nome de Cristo Jesus que eu te peço. Amém.